Sábado, 7 de junho, Tida pela Universidade Federal de Santa Catarina, pelo Centro de Ciências Agrárias. Nós temos uma área que nós trabalhamos com abelhas com ferrão, que é chamada apicultura. Nós temos a criação também de abelhas sem ferrão, que é chamada de meliponicultura. Então são duas áreas diferentes. Nós vamos conhecer aqui no parque hoje a nossa trilha ecológica, vamos conhecer alguma coisa sobre as abelhas também. No final vocês vão conseguir provar diferentes méis também, né, de algumas espécies de abelhas. Vão ver diferenças entre o mel que é produzido pela abelha apis, que é a abelha com ferrão, e algumas diferentes espécies de abelha sem ferrão. Vocês vão ver que o sabor dos méis, o aroma, tudo isso muda muito, né, entre as diferentes espécies de abelhas. Aqui dentro da universidade a gente trabalha com a parte de ensino, de pesquisa, de extensão, né? Então elas são migradas para plantações para conseguir então suprir essas demandas de polinização. O café que recebe polinização é mais saboroso e produz mais ou menos de 18 até 30% a mais quando ele recebe colmeias de abelhas. Vocês têm noção de quantas espécies de abelhas tem no mundo? Umas 500. 12 mil? 12 mil, será? Quem chuta mais? Mais de umas 500 mil. Não chega a essas 500 mil, mas a gente estima mais ou menos entre 20 e 25 mil espécies. Então 20 mil aproximadamente já foram descritas. Né? Tem caminhando por um gramado muito bonito, cercado por uma área verde muito bonita, cheia de árvores. A barba de e um velho morro. chamada, mas não é Como essa chama? raiz, né? Barba de velho. Barba de velho. É barba de velho mesmo, né? Mas é lindo, isso aqui era usado em presépio de Professor Natal. Rodrigo, Oi. você sabe o que é barba de boi? Ela é verde, a cor é verde, viu? E essa aqui tá bem nutrida, ela tá bem... Geralmente ela, depois de um tempo ela seca e aí ela fica parecendo um capinzinho. Barba Essa de aqui, ó, tá velho, bem nossa, que verdinha, coisa tá bem linda. fresquinha. Mas ela vem do chão. E aí elabora Aqui nós a própria estamos vendo o alecrim do Depois essa própria campo. verde vai ser colhida, raspada, colocada em álcool de cereais, geralmente, para produzir o extrato que a gente consome. Eu comprei um tempinho atrás, mas eram cápsulazinhas assim. Tem cápsulas, então também primeiro é feito o extrato, aí depois ele é evaporado o álcool, encapsulado. nas Aí eu sempre pessoas. fico na dúvida se ele tem o mesmo assim efeito, né, no caso do que o Tem. tomar o... Em geral, no processo, né, de liofilização para fazer a encapsulação, ele não vai perder as propriedades. Então ele tem o mesmo. Só você não vai sentir o sabor, né? Vocês já viram o extrato de própolis, depois vocês vão provar. É que Ele pra não é gente muito que não saboroso. Fala. Então, esse aqui é o cupinzeiro. Esse aqui nós temos um cupinzeiro, né? Diferente de outras espécies de insetos que possuem apenas uma rainha, o cupinzeiro ele vai ser composto por casais reais. Então ele vai ter vários reis e rainhas que formam esses casais reais e sempre na ausência de um vai ter um outro casal para substituir. Esse cupinzeiro aqui específico, ele é o da madeira, então a gente vai ter uma estrutura que é basicamente madeira, resina, salivas, que compõem essa estrutura. Existem outros cupinzeiros que acontecem no meio do campo, né? E esses do meio do campo eles vão utilizar barro. No interior é muito comum as pessoas cavarem galerias dentro do cupinzeiro e fazer forno de pão, para assar pão. Esse aqui, como ele é só de madeira, não é possível porque ele vai incendiar. Mas esses do campo que utilizam uma estrutura de barro, você consegue cavar, fazer um forno de pão, utilizar Uau, ele e ele aproveita permanece já a estrutura do cupinzeiro. estruturado. Esse aqui seria necessário fazer toda uma recapagem de barro primeiro, para queimar a parte interna e aí manter a estrutura externa como forno. Uau, incrível. O que é pra fazer? Não, não deve ficar parado, estou filmando. Eu filmo porque aí dá para ouvir. Se eu Ô, Pablo, filmo. depois tem que tirar foto do grupo inteiro. Então, vamos tirar. Né? Vamos tirar. Mas agora estou filmando. Eu aviso que estou filmando para ninguém depois falar, mas você estava filmando. Alguém lá botar a mão na boca, né? Tirar... Repete só qual que é o nome? É mel da Bracatinga. Ok. É aquele mel que é menos açúcar, assim. Ele é um mel levemente Amarguinho. amarguinho no final. Vocês vão conseguir sentir ele, né? Então eu vou passar para vocês aqui na colherzinha. Opa, só E ele é mais escuro que o outro, não é? é um pouquinho mais. Vou pôr aqui na colherzinha, ó, segura firme. Carol, experimentando o mel. Eu estou te filmando, pode ser? Muito bom. Vou tirar uma foto sua aí.
pouquinho que ele tá passando o melzinho pra cá, pessoal. Pode provar. Esse mel, Mas ele é da flor ou ele é ele é da flor. Primeiro vocês vão provar o da flor, né? Ah, Leleca, entendi. estou te filmando, tá bom? Tá. Cadê o potinho? Não é, ele tá dando na colher. Pegou? Isso, pode. A Leleca provando o mel agora, Cheirinho maravilhoso. experimentando. Na colher que ele põe o mel. E aí, Segura Lele? a colherzinha ali. que eu já- Obrigado. Eu não sabia que a abracatinha Carla experimentando. tinha flor. Flor da abracatinha? Você Cadê a tem tua a colherzinha? Não. Ainda não. Então, ó, pode pegar ela aqui, ó. Rony experimentando o mel. O que você acha? O que vocês acham? Quem já provou? Aroma, sabor. Podem perceber que esse mel ele é cristalizado, né? É. Então aquela lenda que existe do Neuza, mel, né? Delícia. que é Tá gostando? falso. Muito bom. Nossa, adorei. Givago, estou te filmando. Todo Não faz cara feia. Tá muito bom. Tem uma acidezinha, né? Todo melzinho. O que você achou? Eu gosto de mel. O Givago tá demorando para reagir. Parece que está bebendo. Não vai morrer aqui na frente da gente, não é? Massa, maravilhoso. Gostou? Carlinha? Eu não quero. Não? Só? Ó, estou te filmando só para ver a sua reação aí. Que coisa É que a boa. mãe diz assim, ó, a avó, Delícia. assim, comprar mel é muito difícil. Não é, mas ele... Quem falou foi professora, foi eu. Eu sou uma abelha rainha, mais nutritiva. Ah, que quanto mais escura o mel, mais, mais nutritivo? nutritivo. Exato. Ela, além de ser rainha, é mais nutritiva. Entendi. Rainha mais nutritiva. A rainha mais nutritiva. Carmen é uma rainha e ainda a mais nutritiva. Jura que eu não provei? O que significa mandaçaia? É, vigia bonita. Eu colei. Rodrigo falando sobre o pólen das flores. E ela acaba sendo coletada, depois é desidratada e comercializada. Que fábrica inteligente, né? E o pólen é um dos alimentos que tem todos os aminoácidos que nós precisamos, vitaminas, minerais. Sério? Vou comer pólen todo dia alimentos agora? mais ricos que a gente tem. Isso a gente pode ter em casa. Exatamente. Aí, pelo de manhã, pegar uma salada de fruta e colocar, Uma vez enfim. por dia, assim, é Um bom? dos melhores suplementos alimentares que a gente tem. Uma colherzinha de sopa disso aqui é muito benéfico. Sopa, então um colherão. Mas não tem gosto de... Mais amarguinho. Tá. Um pouquinho doce, mas é pouco. É porque a minha diabetes tá bem alta agora. Eu não quero. Mas eu quero experimentar. Então vá, só, O pólen não vai te fazer mal, não. só experimentando o pólen. É bom? Muito bom. Bem diferente o pólen. Silvia? Ai, parece aquela bala d'alva assim, aquela... Mel das abelhas apis, né? Então ele é um mel. Ela parece mais líquida, né? Toda abelha sem ferrão, ela produz um mel muito mais líquido do que o mel das apis mellifera, né? Repete o nome, por favor. É mel de bugia. Mel da abelha bugia. Aqui, a frente dela é toda feita de barro, ó. Lembra que eu comentei que Ó, estou filmando aqui o Guido olhando para a colmeia da bugia. E a tampa está sendo levantada e tem um monte de abelhas, mas muitas abelhas aqui dentro da colmeia e tem um monte de abelhas em volta da gente aqui, tá? Eu não sei por que a gente não está fugindo ainda, tá? Mas tudo bem. Nossa, E tá é bem lindo forte demais essa isso aqui. colmeia. É lindo demais. Experiência maravilhosa isso aqui. O cheiro delas é totalmente. Mas o que significa aquele Aqui já tem um cristaliza? O que potinho acontece no mel? levemente aberto que já tem mel aqui, ó. Dos açúcares. Quando você tem as moléculas Elas de são muito glicose, Carol, queria ser lá no meu quarto. Essa é a... Mas ele aumenta o nível de açúcar quando ele é cristalizado? Não. A nível não muda nada. o açúcar A estrutura. a cristalização, né? O açúcar tende a reunir as moléculas e se cristalizar. Não é um aumento de açúcar. Entendi. Não aumentou. No ninho, dentro de uma cavidade, no solo ou dentro de uma árvore, ela vai coletar néctar, vai coletar pólen nas flores, vai construir essa pequena célulazinha onde ela vai colocar o alimento, vai colocar um ovo, vai fechar e vai abandonar esse ninho, né? Então a abelha nasce, se desenvolve sozinha e depois repete o ciclo, né?
Algumas abelhas só compartilham esse ninho que elas constroem, mas a cada uma trabalhando por si só, as fêmeas, né? E as outras espécies, no Brasil nós temos aproximadamente 330 que vivem sociais, né? Então nós temos uma rainha, operárias, zangões, fazendo todo o trabalho de manutenção, né, da colônia. Geralmente são colônias mais populosas, algumas colônias aí tem quantas espécies de abelhas, será? Quantas abelhinhas nós temos dentro de uma colônia? Tem várias espécies. Não, espécies não. Perdão. Quantas abelhas, quantos indivíduos nós temos dentro de uma colônia? Umas 100 mil. Algumas milhares? Umas 100 mil. Colônia é onde vivem essas abelhas sociais, né? A casinha delas. Daqui a pouco vocês vão conhecer. Mas tem, sei lá, uma vez, uma árvore Isso. e o tronco dela, que era uma árvore monstruosa, ela inteira. Sim. E aí tem as pequenininhas, deve variar muito. Varia muito em relação à espécie, né? Nós temos as espécies sociais que são sem ferrão, que tem o ferrão atrofiado. Algumas delas têm 300, 400 abelhas, né? A colônia delas. Outras podem ter 50, 60 mil também. São colônias populosas. Pode falar. Aquela que não tem ferrão, ela é modificada no laboratório, né? Não é modificada em laboratório, ela naturalmente ela evoluiu, né? Tem várias espécies que são sem ferrão, naturais. Jataí, você É isso aí. Temos a jataí aqui. Não tem ferrão, né? Elas enrolam no cabelo, é uma estratégia de defesa que elas usam, algumas espécies, né? E quando a gente pensa, né, nessa questão do ferrão, as abelhas que são nativas do Brasil, elas não têm ferrão. A maioria delas que são criadas ali, as primeiras espécies eram criadas por indígenas na maioria dos casos, né, que nem a jataí, a mandaçaia, a bugia, são todas espécies que têm ferrão atrofiado, né? Então elas não usam o ferrão como estratégia de defesa. Elas vão beliscar, enrolar no cabelo, né? Tentar entrar no ouvido às vezes. São estratégias de defesa que elas utilizam, né? A entradinha da colmeia delas, vocês vão ver que é bastante pequena, então geralmente entra uma abelha por cada vez, ou algumas têm mais abelhas que conseguem entrar e sair da colônia, mas são abelhas que têm esse hábito, né? Não conseguem se defender com o ferrão. Diferente da Apis mellifera, que é a abelha com ferrão que nós temos no Brasil. Essa abelha com ferrão, ela foi introduzida primeiro pelos portugueses, então elas foram trazidas de Portugal, né, pelo imperador, ali na época o padre que veio para o Brasil, né, juntamente com os primeiros portugueses, eles trouxeram essa espécie de abelha da Europa, de Portugal, para começar a apicultura aqui, né? Eles trouxeram a abelha para o Brasil com ferrão, por quê? Para produzir mel e para produzir cera também, que é utilizada nas cerimônias religiosas, né? Que eles trouxeram a religião junto, então eles precisavam de cera para produzir as velas. E as abelhas no Brasil, as nativas, elas produziam muito pouca cera, né? E uma cera mais escura, né? Uma cera que não era bem vista ali para fazer essa produção, né, de velas. Como que é o nome da cultura da abelha sem ferrão? Meliponicultura. Meliponicultura. Isso. Não. Isso vai na prova, tá? E aí depois, Tempo de vida delas. além dessas primeiras abelhas que vieram com os portugueses, nós tivemos abelhas que vieram também com os italianos, com os alemães, né, com os russos, E como ucranianos. diferenciar uma das outras, você sabe? Pelo sotaque. Pelo sotaque. Então, essas abelhas que o pessoal trouxe da Europa, elas são abelhas mais mansas. Elas produzem relativamente bem, mas muito menos do que era esperado para a época. E além disso, elas eram suscetíveis a doenças que acontecem nas abelhas. Então, lá em 1956, um pesquisador, um geneticista de São Paulo, o professor Kerr, ele foi para a África e lá ele viu que tinha uma abelha muito produtiva, né, mas muito defensiva também. Ela usava muito ferrão para se defender. Mesmo assim, em função dela ser resistente a doenças e ter alta produção, ela foi trazida para o Brasil, né? Tivemos a introdução de alguns enxames da abelha africana.
O que aconteceu depois? Lá em 57, houve um processo de divisão natural dessas abelhas africanas. Elas escaparam, né, da colmeia e foram para o ambiente, se dividiram, multiplicaram a sua colônia. Esses enxames africanos que se instalaram na natureza começaram a cruzar com as abelhas europeias, né? E aí surgiu a abelha que nós temos hoje, que é a chamada abelha africanizada. Ela não é europeia, ela não é africana pura, é uma mistura entre essas diferentes espécies. E a brasileira, onde é que está? E a brasileira continua aí, são as nossas abelhas nativas sem ferrão. Elas não se misturam, são espécies totalmente diferentes. Né? As pequenininhas, jataí, mandaçaia, mirim, elas não conseguem cruzar com essas abelhas com ferrão. São bem diferentes. Isso. E aí, hoje essa atividade, tanto a criação de abelhas sem ferrão, que é a meliponicultura, como as abelhas com ferrão, a apicultura, ela é extremamente importante, né? Nós temos vários produtos que podem ser obtidos na atividade. Nós temos geração de emprego, geração de renda. O estado de Santa Catarina é um estado de destaque, né? A gente produz muito mel, em torno de 45 quilos de mel por quilômetro quadrado. Vocês imaginem, né? Isso considerando a nossa abelha africanizada. Ela é extremamente adaptada à condição de produção, né? As abelhas sem ferrão vão ver que produzem muito menos, né? Algumas vão produzir lá 1 a 2 colheres de mel, normalmente para elas consumirem, né, ao longo do ano, né? Então é mais para que elas consigam se manter. São espécies importantes na polinização, na conservação ambiental, né? Algumas outras espécies, que nem a jataí, vai conseguir produzir aí umas 800 gramas de mel por ano, né? E é gostoso. É um mel gostoso, mel mais ácido, mel mais líquido, né? E os dos mais caros, professor? E caro também, né? Em função da escassez de produção. Alguns enxames, que nem a mandaçaia, bugia, eles conseguem produzir ali seus 6 quilos, 8 quilos, né, por ano, se o manejo e a área que elas tiverem tiver muito aflorada. Mas não se compara às nossas abelhas africanizadas, né, que vão produzir aí... Consegue repetir a jataí, a bugia, a mandaçaia, da menor produção para o maior, né? Isso, a jataí em torno de 800 gramas, mandaçaia, bugia aproximadamente 6 quilos, 8 quilos. E a nossa abelha africanizada chega a produzir em torno de 20 quilos de média, mas dentro de um bom manejo, dentro de uma florada abundante, chega a 60, 80 quilos de mel por colônia ao ano. Então, trabalha, exatamente. Né? A abelha trabalha bem, né? Então a abelhinha trabalha, ela não tem preguiça, né? Tendo a condição ambiental adequada, temperatura, florada abundante, elas estão sempre trabalhando, não tem preguiça, né? Começa de clarear o dia, elas já estão saindo para o campo, porque elas têm esse hábito sempre de estar estocando recurso, né? De estar para a abelha operária, né? Então ela tem um tempo de vida curto. Quando ela trabalha menos, geralmente no inverno, mais frio, ela fica mais tempo dentro da colmeia ali, ela vive até 100, 110 dias. Né? Então, quanto mais ela trabalha, menos ela vive. A borboleta vive 24 horas, né? É bem menos ainda, exato. Tem algumas que vivem horas, bem menos, sim. 24 horas a borboleta. E algumas espécies de abelhas sem ferrão, as operárias, elas vivem mais tempo. Em torno de 100 dias, 200 dias, dependendo. Alguns estudos com a mandaçaia mostraram que uma abelha conseguiu viver 458 dias. Então, tempo bem grande, bem longo. Que nem né? nossos idosos hoje, né? Abelha idosa super Dias, 458. Dependendo da espécie e da condição que a gente tem na colônia. Mas ela trabalha tanto quanto as outras. A rainha só trabalha fazendo a postura de ovos, né? Então ela basicamente vai se alimentar e fazer postura de ovos para que outras abelhas consigam nascer e trabalhar ali dentro da colônia. Depois posso fazer uma pergunta? Se Pode. É verdade. É que a gente vê muita coisa nos Face, né? Muita coisa assim, porque eu gosto muito da natureza, né? Sim. Aí eu gosto muito de discutir esse negócio de flores. Aí falaram assim, ó, que as abelhas estão ficando extintas porque as pessoas não estão mais plantando flores. Existe, dentro desse mundo de espécies que eu falei, né, 20, 25 mil espécies, a gente tem redução de algumas e talvez até extinção. Né? Tem flores Por pra quê? elas, né?
não tem flores em alguns períodos, né? Então as áreas de grande cultivo agrícola hoje reduzem espaço de alimentação e de construção de ninhos para essas abelhas. A gente tem menos florada, então não tem alimento, tem uso de agrotóxicos, né? Tem uso ali às vezes de fogo, então as próprias mudanças climáticas, o fogo, enchente, inundação, tudo isso acomete as abelhas, né? A abelha, na maioria das vezes, quando a gente está falando dessas espécies sociais, se uma área, por exemplo, ela é inundada por uma enchente, todas as abelhas acabam morrendo, né? Porque a rainha ela não consegue sair do enxame, né? E se sair, né, dessa enchente, dessa inundação. Diferente de uma abelha apis, por exemplo, que a rainha consegue voar. Nas abelhas sem ferrão, a rainha não voa. Ela é muito gordinha, ela desenvolve tanto o abdômen que ela acaba ficando ali sem capacidade de voar quando ela já é rainha dentro da colônia. E quando, só uma pergunta, e quando eles, digamos assim, não digo nem num ataque, mas por que ela sai em bando assim? Por que ela sai uma e depois sai todo mundo? Sai todas juntas? Todas juntas assim. Justamente porque quando a abelha ferrou, ela deixa um cheirinho, um feromônio, né? E aí a pessoa ela fica sinalizada, aquela região onde uma abelha ferrou já vai ser uma marca para outras abelhas virem e também ferroarem. Se colocar algum spray, uma coisa que faça um cheiro diferente, isso afasta as abelhas? Ou atrai, se você estiver no território delas. Mas se eu quiser afastar realmente, se alguém foi picado. A fumaça que a gente usa no manejo, ela reduz, né, esse comportamento defensivo, mas substância nenhuma vai ser. Mas se eu fui ferrado, você disse? Ferroado. Isso. Por uma abelha. Isso vai atrair outras? Vai atrair outras. Então, mas se eu colocar alguma coisa, algum creme que dê um cheiro diferente, isso vai afastar? Não vai, porque o olfato da abelha é extremamente sensível. Por mais que você tente disfarçar, a fumaça ela faz um pouco esse papel, mas ela vai perceber e vai continuar. Porque o olfato delas é mais... O olfato extremamente. Ali Isso quer dizer que se a abelha te ferrou, você pode dizer que Bom, tentei pelo menos. A primeira coisa que você tem que fazer é correr, se afastar do local. Não tem muita solução, né? Porque a chance de você receber outra ferroada vai ser muito grande, né? Esse comportamento delas ali, ela está defendendo o mel, está defendendo a rainha, a cria que ela tem, né? Tudo. Então, você é um invasor, né? Você ou qualquer animal que se aproxime de perto de uma colônia é visto como um invasor do território dela. Mas assim, eu vou perguntar assim, eu estava nas dunas, isso há muitos anos atrás, na Joaquina, e aí eu estava brincando com o pessoal, meus amigos, enfim. Aí uma veio e eu espantava, ela veio não sei de onde e daqui a pouco ela vinha, daí eu abaixava e daí veio mais uma e mais uma, daí um colega meu dizia, rola na areia, mas eu estava muito suada, sabe? E aí eles me falaram que o cheiro do meu corpo, aí trouxe elas, aí eu tive várias picadas e foi doído. Provavelmente tinha um enxame. Eu não sei, porque no meio da areia, daquele mundo de areia, onde é que ela veio? Provavelmente tinha algum enxame próximo e como a senhora irritou uma, ela já começou a liberar feromônios. E aí a outra chegou também e assim funciona, né? Não, às vezes só dela estar perto, sobrevoando, ela já libera feromônios. Aí já não é tão forte e as outras também não vêm direto, elas Não. estão aguardando o primeiro sinal. Mas o que acontece? Uma abelha que está visitando uma flor, alguma coisa, raramente, praticamente nunca ela vai te ferroar, porque ela está ali trabalhando, está coletando recursos. Ela vai ferroar se ela for ameaçada. Então se você apertar, se você tiver algum comportamento de defender, tentar afastar ela, aí sim, né, tem Então, mais risco. eu lembro até da infância, como chama aqui em português o livro de Pooh, o urso Pooh? Ursinho Puff. Como? Ursinho Puff. Ursinho Puff. Então, eu lembro, tá? Que lá no livro ele fala que a abelha ele nunca vai te ferroar se você não deixa ela brava. Sim, mas eu fiquei a vida inteira pensando como que eu vou saber se eu deixei ela brava. Pergunta pra ela, você tá falando comigo? Só o fato de você estar perto de uma colmeia delas, né? Se você está respirando
né, já é suficiente. Perto dela já é suficiente para deixar ela E brava. se você estiver, por exemplo, usando um perfume, um condicionador, algo que, né, destaca o teu cheiro, já é suficiente. Né? Então, a única saída é não ficar perto, então. É, ficar longe. Ou ficar perto, mas com macacão, com fumegador, daí é positivo. Porque a nossa abelha africanizada, ela protege o território dela. Então, se você chegar perto de uma colônia de abelha sem ferrão, como a gente vai chegar daqui a pouco, não vai ter risco. Mas a abelha africanizada não, ela está ali sempre monitorando. Né? Sempre vão ter as chamadas abelhas guardiãs na entrada da colmeia delas. Eu não vou querer ver, tá? Então, qualquer indivíduo que chegue, que tenha um perfume, ou geralmente as pessoas são sempre ferroadas no rosto, próximo da face, né? Em função da respiração. O CO2 que a gente libera, ele é também uma substância que estimula elas. Ali tem um predador, alguém que está ali se aproximando. E geralmente, primeira tendência delas é ferroar. E depois que ela ferrou, geralmente a abelha africanizada ela morre, né? Morre um tempo depois, mas ela não morre imediatamente. Ela começa de beliscar o indivíduo depois de ferroar. Porque na mandíbula ela também tem uma glândula que produz um outro feromônio, que a gente chama de 2-heptanona. Esse feromônio ele acaba também servindo para sinalizar o indivíduo para as outras abelhas, ó, é esse aqui que a gente tem que eliminar. Ela vai morrer, mas ela vai ter vem o ataque em massa. Caramba. E pra gente, além da dor, a gente recebe alguma coisa dela tomando ferroada? Já tomei várias vezes. A ferroada da abelha hoje ela é usada inclusive na apiterapia, né? Então tem pessoas que fazem o tratamento com a ferroada, né? Principalmente para doenças de artrite, artrose, doenças com inflamações crônicas, né? A ferroada da abelha hoje ela consegue combater essas inflamações crônicas, reduz a inflamação. Tem medicamentos sendo desenvolvidos para tratar câncer, para tratar diferentes doenças, como o veneno da cobra também tem veneno da remédio também. Exato. Hoje a gente tem também desenvolvido um soro antiapílico. Então aquela pessoa que recebe às vezes 300, 600 ferroadas, que antigamente era tratada só de forma sintomática, não existia medicamento específico, né, para combater o veneno. Hoje tem um soro que já está na fase final de teste. Então a pessoa recebe, assim como o veneno de cobra, né, quando a pessoa é mordida, picada, ela acaba também recebendo esse soro, ele vai combater diretamente o veneno. Porque a abelha, quando ferrou esse ataque múltiplo, ele pode matar a pessoa, né? Pode causar insuficiência renal, né? Então vários problemas, né, numa pessoa saudável que não tem alergia. Né? Quem tem alergia, aí a situação é mais grave. Uma ferroada é suficiente para desencadear já um choque anafilático. Então para de resfriar, de respirar, acaba desmaiando muitas vezes e se não for medicada imediatamente, poucos minutos pode vir a óbito. Uma vez a abelha picou com... Quando elas produzem o mel, elas vão adicionar o mel ali dentro desse pote. Quando o mel ele está pronto, elas vão fechar esse potinho e ele fica ali dentro da colmeia. Aqui, se a gente, né, conseguir observar, os potinhos eles estão todos fechados e o mel está dentro desse potinho. Né? Então, todas as abelhas, tem um potinho. Todas as abelhas sem ferrão, elas produzem potes de tamanho Ai, diferente. Deus, para de gritar. Não, grudou em mim ou não? Não, aqui é tudo Eu vou grudar em você se você gritar de novo. Para todos eles. Essa aqui é a abelha bugia. A melgueira dela, ela tá totalmente cheia de mel. Incrível, Uau. maravilhoso, meu Deus. O cheirinho dela é característico. Nós vamos abrir uma outra colônia de mandaçaia que ela tem um cheiro mais característico. Vocês vão conseguir sentir. Não, abre, você vai ter que abrir de novo um minutinho. Eles foram no banheiro, pronto, vem. Vem cá, vem, dá licença um pouquinho, meu amor, vem pra cá que você já viu. Vai receber a explicação de novo. Aqui nós temos os potinhos que as abelhas constroem. O cheirinho da colmeia é esse aqui, ó.
Então um cheirinho É o cheiro de cera, né, Carol? fermentado, de cera. Né? Nossa, que delícia. Aqui nós temos vários potinhos que elas constroem para depositar o mel. Eu já peguei. Então é extremamente interessante. Algumas voam, mas elas sempre voltam para a mesma colônia. Eu vi ali agora. Se a gente começar... Eu posso ver em cima. O que não é normal é a pessoa começar de ter mal, né, falta de ar, né, dificuldade para respirar ali, né, começar de querer desmaiar, aí já é sintoma de que a pessoa está entrando, às vezes, num choque anafilático, precisa de tratamento médico urgente, senão só pode morrer. A abelha picou a pontinha do dedo, inchou tudo, ela começou a falar e já sumia a voz. Então, já é algo mais grave. Esse é porque incha a garganta, não? Aí quando... se tem a abelha perto, ela escuta o barulho, ela vê, né? Ela já fica toda vermelha, assim, fica agoniada. Sim. Quem tem alergia já tem que andar, né? Com a seringa, geralmente, com adrenalina, né? Para conseguir... Adrenalina? Geralmente é adrenalina. É o anti... É a única substância que a pessoa, se estiver longe do hospital, vai conseguir, né? Eu ia perguntar isso pro senhor, porque teve não sei se o senhor acompanhou, teve um caso agora bem recente, né? Que foi no Oeste, de um óbito, de uma pessoa que foi óbito, né? Sim. Mas ali, nesse caso, ela recebeu várias picadas de abelhas, foi um enxame, né? Então a minha pergunta seria nesse sentido, tipo assim, quanto maior a quantidade de ferroadas de abelhas, mais chance de você receber um choque anafilático, é isso? Aí, geralmente quando existe esse número muito grande, né? Isso, choque anafilático. Geralmente quando existe esse número muito grande de ferroadas, não é nem o choque anafilático que vai matar a pessoa, né? Então geralmente vai ser uma falha nos rins, né? Falha no todo conjunto, né, de funcionamento dos órgãos, né? Então na maioria dos casos, se a pessoa não for tratada, não for medicada, né, com soro específico ali, e isso vai depender muito do organismo da pessoa, como ela reagiu a essas ferroadas, se cada indivíduo reage de uma forma, ela pode sim vir a óbito. Porque no caso ali foi um ataque, né? Sim. Várias daí. E aí depende muito do número de ferroadas, né? Então assim, para um ser humano, entre 700 até 1.200 ferroadas, geralmente já vai vir, pode ocasionar o óbito, né? Então... entender uma coisa, tipo, tu falou que quando a gente é ferroado, sempre vem pelo cheiro que elas deixam, ele vem mais abelhas. Mas geralmente, porque assim, e dependendo do local, porque o meu marido, a gente andava de moto, ele foi ferroado por uma abelha pelo capacete. Mas uma só, quer dizer, ele acha que foi uma, né? Porque não viu o resto. Mas depois não tinha mais um monte assim, sabe? Então geralmente acontece, mas pode ser que seja uma só, então. Pode levar. Às vezes a abelha entrou no capacete, né? E acabou tentando se debater ali e acabou ferroando o indivíduo. Isso pode acontecer também. Né? Forma uma rainha. Como é que morre uma rainha aí? O enxame, normalmente, quando ele está formando uma nova rainha, o que ele vai fazer? Ele vai alimentar uma larva bem jovem com uma substância que é produzida pelas abelhas operárias, que é a geleia real. Né? Então elas vão... Na maioria dos casos, vão construir uma célulazinha onde essa rainha está se desenvolvendo, que é maior, e essa larvinha ali jovem vai ser alimentada com geleia real desde o início até o fim do desenvolvimento. E depois que ela nasce já maior, né, com o abdômen bem formado, sistema reprodutor completo, ela vai continuar recebendo geleia real e vai se transformar na rainha. Então, isso. Porque... Geleia real a vida inteira. Geleia real a vida toda. Givago, tinha uma pergunta? Eu queria falar também como é que é feita essa seleção, assim, questão. Então sempre que a colônia perde a rainha, normalmente ela vai já imediatamente começar a construir uma célulazinha maior, que a gente chama de realeira, vão alimentar essa larva com geleia real para que ela consiga se desenvolver. Mas meio que já é feito num período para que quando aquela morrer já tenha outra para assumir o lugar dela? Em geral pode acontecer dessa forma. E inclusive quando a abelha rainha está velha, as próprias operárias já vão eliminar aquela rainha, então elas sufocam ela, né? Porque ela já não está mais cumprindo a função. Né? Então elas sufocam essa rainha, né, na maioria dos casos, e já começam de criar uma nova.
Então a rainha ela faz postura de ovos, né, para conseguir manter esse enxame e também libera feromônios, são cheirinhos ali que vão orientar vários trabalhos dentro da colônia. Quando ela começa, né, já de ter falhas nessa postura de ovos e nessa produção de feromônios, os operários já detectam, opa, essa aí já deu, né? E aí ela é substituída e uma nova assume o reinado ali, né? Então, outra pergunta, você falou que o que pode salvar a pessoa é injetar adrenalina, não é? Mas isso tem que ser, né, receitado pelo médico. Não, mas a minha pergunta é outra. Eu sei que o corpo, aqui tem um médico também uma caneta que pode, específica. O corpo libera adrenalina de formas naturais, ou seja, correndo, fazendo sexo, não daria para ligar uma coisa com a outra? Assim? Não dá. Quem? Não tem muito, não tem. Não tem como, se for picado, correr para casa, assim, para minha esposa, uma coisa assim, não. Se a pessoa é alérgica, não dá tempo. Não tem chance. Nenhuma. Olha, nada de querer fazer sexo porque foi picado pela abelha. Pessoal, vamos caminhando. A gente vai fazendo a trilha e no tempo. Sábado, 7 de junho, visita na Cidade das Abelhas com o professor da UFSC, Rodrigo.